Fala pessoal, Matheus aqui e o Jerome Powell acaba de terminar o seu discurso pós-comitê do Fed. Muito interessante, hoje vamos falar sobre tudo o que ele disse e todas as implicações que isso daí tem para o mercado. Porque parece que o Jerome Powell já não acredita mais na hipótese de um pouso suave. Fizeram essa pergunta para ele e a resposta que ele deu foi muito interessante. Então vamos ver tudo em detalhes agora, vamos começar aqui pela primeira questão. Aumento de juros foi de 25 pontos base no final das contas, como já era esperado por praticamente todo o mercado. Olhando para o dot plot, certo? Este gráfico aqui, onde cada participante do Fed pega e marca lá com um pontinho de acordo com os anos, aonde ele espera que a taxa de juros vai terminar aquele ano. E veja que não teve muita mudança entre o dot plot último apresentado, né? O último que nós vimos. Aqui a maioria continua pensando num juros de 5,25 para o final deste ano. Nós já estamos aí em 5, então está tudo mais ou menos em linha com o esperado e talvez por isso que no começo, logo na emissão desse relatório, o mercado se animou um pouco. Mas depois veio o discurso do Jerome Powell. E aqui, indo por partes, certo? Primeiro, ele comentou a questão dos eventos nos bancos que aconteceu recentemente. Ele disse que o risco de deixar o sistema bancário degringolar seria grande demais e que isto afetaria toda a economia e que por isso eles acabaram resolvendo intervir e que medidas foram tomadas para assegurar que o sistema bancário se tornasse, ou melhor, se mantivesse sólido. Ele disse também, respondendo uma pergunta, que o que aconteceu no SVB, no Silicon Valley Bank, foi um caso isolado de má gestão. E aí veio uma pergunta, mas então você está dizendo que os depósitos estão agora assegurados e que ninguém precisa se preocupar? Se um banco com valor abaixo de $1 bilhão quebrar, vocês vão garantir os depósitos dele também? Foi o que o jornalista perguntou para o Jerome Powell. E aí a resposta dele, uma resposta muito boa, ele disse simplesmente: eu não estou dizendo nada além do que eu disse. Mas completou também dizendo que eles têm os recursos para resgatar os depósitos de mais bancos se isso for necessário e que ele está dizendo sim que os fundos dos correntistas estão seguros. Impressionante, né? Muito interessante que ele tenha feito esta declaração. Mas, ao mesmo tempo, ele disse que isto tudo que está acontecendo ali nos bancos irá causar um aperto de crédito daqui para frente. Ou seja, vai ficar muito mais difícil para as pessoas emprestarem dinheiro lá nos Estados Unidos. Vai ficar mais difícil para elas conseguirem financiamento imobiliário. Então, isso deve afetar o setor imobiliário, né? Ele não falou que deve afetar o setor imobiliário, tá, pessoal? Só estou aqui deduzindo as consequências a partir disso. O que ele disse foi que deverá haver um aperto de crédito daqui para frente e que este aperto de crédito ele deverá ajudar no combate à inflação. Diz também que as condições financeiras elas devem estar até piores do que os índices oficiais mostram. Porque esses índices, pessoal, eles são baseados em taxas, certo? E eles não refletem adequadamente as condições de empréstimo que existem no mercado em cada momento. Foi uma coisa que o Jerome Powell disse, destacou também. Então ele quis dizer aí que a situação dos bancos realmente, né, vai provocar um aperto de crédito em todo o mercado, mas que o lado bom disso é que isso ajudará a combater a inflação. E por conta disso, agora eu vou ler palavra por palavra o que ele falou. Ele disse que por conta do aperto de crédito que deverá acontecer daqui para frente, eles não antecipam que continuar com a política de aumento de juros seja apropriado para debelar a inflação. Ao invés disso, eles antecipam que algum reforço adicional pode ser apropriado. E aí vem um destaque, né? Reforço adicional. Em inglês ele usou a expressão additional firming, que é uma coisa incomum e que ninguém sabe exatamente o que ele quis dizer com isso, até que um dos jornalistas perguntou para ele. Você disse reforço adicional. Afinal, o que você quer dizer com isso? Seria então que a taxa de juros pode subir mais? Ou você está dizendo que a situação vai se reforçar sozinha por conta do aperto de crédito? E aí o Powell respondeu que isso que ele disse se refere exatamente aos aumentos de juros, sim, mas que os termos chaves para focar aqui são
pode e algum, ou seja, pode ser que haja algum aumento além do previsto. Então, talvez ele esteja fazendo referência aí a mais um aumento de 0,25, que é o que já está mais ou menos precificado ali no dot plot para o final deste ano, e é o que ele vinha dizendo antes disso. Reforçou muito o compromisso também com a inflação a 2%. Existe muito falatório aí, né, pessoal, sobre uma possível revisão das taxas de inflação toleráveis ao redor do mundo e que elas seriam colocadas para acima dos 2%. Quem sabe isso aconteça, quem sabe não aconteça, não sabemos. Mas, por enquanto, ele está ainda reforçando bastante que o compromisso deles é com a taxa de 2%. Disse isso 2 vezes e disse que ninguém deveria duvidar disso. Outro jornalista perguntou para ele, mas então, você chegou a considerar a possibilidade de uma pausa já agora, ou isso já foi algo totalmente descartado e você foi lá para os 25 pontos porque já estava meio que sinalizado isso daí? E aí, para surpresa, né, ele disse que a pausa, neste momento, ela chegou a ser considerada, ela chegou a ser cogitada, mas que o mercado de trabalho ele está muito aquecido ainda para ter pausa neste momento. Disse até que a ideia inicial, até algumas semanas atrás, era subir mais ainda os juros, mais do que já estava previsto para o ano de 2023. Outra pergunta que fizeram para ele foi sobre se o mercado, né? A pessoa disse assim, olha, o mercado está precificando cortes ainda neste ano. Existem vários players do mercado que estão precificando cortes. E aí, isso pode realmente acontecer? Ou será que é pura viagem dessas pessoas? E a resposta do Jerome Powell foi que nenhum dos participantes do comitê espera cortes neste ano. Mais uma pergunta de jornalista e eu separei, pessoal, tá? Só as perguntas aqui mais interessantes para a gente falar, tá? Não tô contando tudo, não se preocupe, isso aqui é só a parte mais interessante mesmo. Outra pergunta do jornalista é se precisar aumentar mais juros no final, se eles aumentariam realmente ou se daqui para frente eles estariam com as mãos atadas por conta do problema no crédito. E a resposta do Jerome foi que se precisar, eles vão aumentar sim, sem dúvida nenhuma, e que o aperto de crédito, ele deve ajudar no combate à inflação, mas não impede que eles aumentem se precisar. E aí veio a grande pergunta para mim, né? Eu não esperava que o Jerome Powell desse essa declaração, mas o Jerome Powell tem se mostrado uma pessoa interessante nas colocações que ele faz. Perguntaram para ele sobre um pouso suave, né? Porque o Jerome Powell, se vocês forem lembrar, na última reunião do Fed, ele reforçou muito que ele acredita, que ele tinha fé, que ele achava que era totalmente possível um cenário de um pouso suave. Ele destacou bastante isso daí da última vez. Já desta vez, diante dessa pergunta, a resposta dele foi: ainda é muito cedo para saber. Uma mudança muito forte aí no posicionamento, né? Ele não descartou isso, mas dizer ainda é muito cedo para saber. Na realidade, o que ele está querendo dizer aqui é que as implicações destes problemas do aperto de crédito e da necessidade de manter os juros altos por mais tempo, as implicações disso ainda não podem ser antecipadas, ainda não tem como saber isso. E ele diz também que quanto mais tempo essa situação de restrição na economia perdurar, menor será a chance de um pouso forçado. Então, pessoal, qual a interpretação de tudo isso que nós poderemos concluir a partir disso que foi colocado? E aí, vou colocar aqui a minha visão, ok? Dentro de tudo que vem acontecendo nos últimos tempos, a impressão clara que eu tenho é que nada melhorou, certo, pessoal? Nada, não teve uma melhora em nenhum dos campos e se algo aconteceu foi uma piora, infelizmente. É isso que está acontecendo neste momento. Como eu disse no último vídeo, o Fed está fazendo de tudo para diferenciar este movimento de resgate nos bancos que ele está fazendo agora do movimento que foi feito em 2008. Em 2008, nós tivemos, né, realmente os bancos sendo sustentados e colocados ali de volta para funcionar. E neste momento nós estamos tendo aí um resgate dos correntistas e não dos bancos. Então, meio que eles estão tentando encontrar uma forma de solucionar o problema do sistema financeiro, mas sem dar toda aquela injeção de liquidez e estímulos para a economia que eles fizeram em 2008.
Se isso vai ser ruim para o sistema ou se vai ser bom, se lá na frente vai alimentar a tendência de operar sem escrúpulos, tal, que foi reforçado em 2008 ou não. Todas essas questões, pessoal, deixo para vocês decidirem. O que é importante aqui, agora, né, nesse momento, é reconhecer que o Fed está fazendo de tudo para não parecer um outro 2008, ou seja, ele está dando todas as sinalizações possíveis de que ele não quer parar com o combate da inflação. Ele vai resgatar o sistema financeiro, ele vai permitir que o sistema financeiro continue operando para não se tornar uma catástrofe econômica completa, mas ele não irá aliviar para todo mundo, ele não irá reduzir os juros enquanto a inflação não estiver debelada. Então voltamos à velha e boa questão da inflação, que alguns dizem que irá cair e eles mostram, para basear esta leitura, a diferença que está havendo entre o CPI flexível, né? O CPI é o índice de inflação americano, então a diferença que está acontecendo em relação ao CPI flexível e o CPI realmente utilizado, porque o CPI flexível ele é um índice calculado a partir de dados da economia quase que em tempo real, certo? Semelhante ao Trueflation, né? Que muita gente diz que também está sinalizando que vai cair, né? Trueflation de True Inflation, né? Inflação verdadeira, porque muita gente diz que o CPI é também conhecido como CPI, ou seja, né? Uma mentira. Enfim, as pessoas estão dizendo isso e que este movimento aqui, né, dos índices, vamos dizer assim, mais de alta frequência ou mais responsivos, né, eles estão apontando para quedas na inflação. E pode ser muito bem que isso daí aconteça. Veja que este índice, né, da Trueflation, ele foi muito eficiente em antecipar as altas do mercado, foi eficiente em antecipar que a variação, a partir de um certo momento, a variação seria de queda. Então, talvez ele esteja ainda valendo para antecipar mais alguma queda por aqui no curto prazo. Agora, isso impede, mesmo se isso for verdade, né? Porque nós não sabemos se isso se tornará verdade ou não, mas vamos dizer que se torne. Se isso se tornar verdade, isso impede que este índice dê uma outra repicada para cá? Não impede isso. Tudo que nós temos é uma visão ali, mais ou menos, né? Uma visão turva do que pode acontecer para daqui a 30 dias. Não mais do que isso. Então, que eu gostaria de destacar aqui neste vídeo, né, para todo mundo que estava esperando ansiosamente esta reunião do Fed por algum possível resgate, é que isso não aconteceu e que não houve nenhuma melhora no cenário econômico, de forma alguma. Inclusive, para quem acompanha aí análises de outros lugares, vocês devem ter percebido que muitos analistas que vinham batendo firme na tecla do pouso suave, eles estão agora com a opinião de uma recessão. Então, a visão deste canal é que mesmo se houver uma reação aí no curto prazo, talvez motivada por uma melhora no curto prazo da inflação, o problema ainda não acabou e a visão de longo prazo permanece a mesma, que é uma recessão mais à frente. E você, o que você acha? Coloque aí nos comentários o que você está pensando sobre tudo isso que está acontecendo. Sem dúvida, uma situação muito interessante, muito rara de acontecer, que vai deixar muitas lições aí para todo mundo que está investindo neste momento. Obrigado por assistirem, pessoal, e até o próximo vídeo.